Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É sempre motivo de alegria, como eu sempre falo, estar aqui para compartilhar com você uma palavra do trono para edificar o meu e o teu coração, para que o Espírito Santo venha falar conosco e assim nós possamos entender melhor. Louvado seja Deus, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aí do outro lado e tenho certeza que assim como Deus está aqui comigo, Ele está aí também com você. Por isso eu quero deixar a paz de Cristo Jesus. A você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Este é um canal que Deus colocou no meu coração para assim estar trazendo uma palavra para edificar as nossas vidas. Que você possa receber do trono, porque eu não tenho nada. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Deus não divide honra e glória com ninguém. Por isso todo louvor e toda adoração seja dado ao nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, fique na paz, vamos louvar e meditar neste louvor. E tenha certeza que os céus vai falar contigo. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, rendendo graças e louvores ao nome santo do Senhor. Aleluia. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Teu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus, entra na guerra, peleja com você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Tenha fé, a fé que move montanhas, a fé que crê no impossível. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. A multidão de problemas, não sei qual a multidão que tem te cansado, a multidão que tem tentado te desfavorecer, te desanimar, trazer para você um pensamento negativo. Mas Deus veio dizer assim para você: escute neste momento. Teu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não, e tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Creia, quem tem promessa de Deus vence o mal.
No Senhor Jesus você vence todo o mal. A Bíblia vem dizer que foi para isso que ele veio, para desfazer as obras do nosso adversário. E eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui, de poder trazer, louvado seja o nome de Cristo, uma palavra para edificação das nossas almas, para louvor do santo e poderoso nome do Senhor Jesus. E aqui eu já quero agradecer, louvado seja o nome de Cristo pela sua vida. Quero deixar, antes do Senhor, aleluia, nos levar na palavra que Ele nos direcionou, eu quero deixar Salmo de número 37, versículo de número 4, que é um salmo, louvado seja Deus, que fala muito. E a Bíblia diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o pedido do teu coração. Louvado seja o nome de Cristo, porque é aquele que se deleita, aquele que espera, aquele que confia, se deleitar é descansar, é repousar. E quando a Bíblia vem dizer deleita-te no Senhor, e Ele concederá o pedido do teu coração. Deleite-se no Pai, no Filho, no Espírito Santo, que Ele tem contemplado tudo aquilo que o teu coração tem desejado. Mas Deus, Ele concede aquilo que é puro, aquilo que agrada, louvado seja o nome do Senhor a Ele. Porque a Bíblia vem falar a respeito dos servos. A Bíblia vem dizer a respeito daquele que tem aliança, a respeito daquele que crê, a respeito daquele que obedece. E a Bíblia vem dizer: confie no Senhor e faça o bem. Versículo anterior ao que vem dizer para nós nos deleitarmos. Aí diz: assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Eu queria ir lá no versículo de número 18 do mesmo Salmo 37, que diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Versos 19: em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem nos dizer aqui que aqueles que confiam no Senhor não ficarão decepcionados, que em tempos difíceis, em tempos, louvado seja Deus, de fome, encontrará fartura. Porque Ele é o Deus que, quando nós nos deleitamos nele, a Bíblia vem dizer que Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele traz para mim e para você aquilo que nós nem imaginamos. Aí o verso de número 23 diz assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele tem firmado os meus passos e os teus passos, os passos daquele que a conduta tem agradado a Ele. E eu louvo a Deus por esta palavra que está lá no Salmo de número 37. Esse salmo é um salmo muito lindo. Depois, se você puder, faça a leitura. E Deus, Ele vai falar grandemente mais ainda ao teu coração. Bom, eu creio que Deus, Ele já falou, mas a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar, para a edificação das nossas almas, do nosso espírito, está lá no livro de Marcos, capítulo de número 1. E nós vamos ler a partir do verso de número 12, que diz assim: louvado seja Deus. Marcos, capítulo 1, verso de número 12 em diante, que diz: logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estavam com os animais selvagens e os anjos os serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu um barco, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram. Deixaram seu pai, Zebedeus, com os empregados no barco. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir?
sei quem és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Vamos ler até aqui Marcos capítulo de número 1, verso de número 12, até o verso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de número 26. Louvado seja Deus. A Bíblia vem nos relatar, nós começamos a ler, que diz assim: logo após o Espírito o impeliu para o deserto, ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. A Bíblia vem dizer que depois que Jesus ele foi batizado por João Batista nas águas do Jordão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que veio sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pombo e disse: louvado seja Deus, tu és meu filho amado, de quem eu me agrado. E a Bíblia vem dizer que logo seguindo essa sequência de fatos, a Bíblia nos relata que Jesus ele foi impelido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele foi feito avançar. Impelir significa, louvado, fazer avançar, impulsionar, fazer com que algo se movimente para frente. O Espírito Santo de Deus, ele impeliu Jesus, ou seja, ele fez com que Jesus avançasse, com que Jesus andasse adiante para frente. Mas a Bíblia nos diz que o Espírito Santo não levou Jesus para lugares bonitos, não levou Jesus para lugares extraordinários, mas levou Jesus para o deserto. E a Bíblia diz que além de ter levado para o deserto, diz assim: ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Mas a Bíblia nos diz que quem levou foi o Espírito. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. E quando, louvado seja Deus, nós lemos essa palavra, nós focamos muito no deserto, nós focamos muito nas tentações do adversário, que o inimigo foi lá e disse: se tu és mesmo filho do Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o filho do Senhor, lança-te daqui para baixo e aos seus anjos ele dará ordem. Eu te darei todas essas coisas se somente a ti você adorar. Mas não foi só isso que aconteceu, porque aqui nesta passagem algo me chamou a atenção enquanto eu lia. O Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Embora tivesse deserto, embora tivesse, louvado seja Deus, a tentação, tinha uma outra coisa que está aqui e em apenas uma palavra: louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus falou ao meu coração e diz assim, versículo 13: ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estavam com animais selvagens e os anjos serviam. A Bíblia vem dizer que além de Jesus ter sido tentado pelo Satanás, além dele estar no deserto, ele ainda estava, diz a Bíblia, estava com os animais selvagens. Estava entre os animais selvagens. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Em algumas traduções bíblicas nós vamos encontrar feras. E quando eu parei para imaginar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vamos entender que no deserto não é apenas um local quente, não é apenas um local frio durante a noite, mas é um local também de perigo. Mas o perigo que tinha ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não era apenas o adversário em si, porque a Bíblia vem dizer que o adversário estava ali tentando fazer com que Jesus ele pecasse. Mas a Bíblia nos diz que existiam ali também feras no deserto. E quem já teve a oportunidade de assistir documentários sabe como são as feras do deserto. Eles caçam o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na tentativa de achar uma presa para sobreviver, na tentativa de achar um alimento. Louvado seja Cristo. E a Bíblia vem dizer que foi lá que Jesus ele estava. E foi esse o preço que Jesus ele pagou. É por isso que a Bíblia relata que nós nunca vamos saber qual o peso da cruz. Porque o ministério de Jesus, louvado seja Deus, já começou de uma forma onde nós vamos ver que ele foi levado ao deserto. Ele foi tentado por Satanás, mas ele também estava entre feras. E aqui o Espírito Santo quer falar ao meu e ao teu coração, porque comigo e contigo não é diferente.
Muitas das vezes o Espírito nos leva em determinados locais, nos coloca em determinados locais. Que nós estamos em verdadeiros desertos, que nós estamos verdadeiramente sendo provados e sendo tentados. E muito mais do que isso, tem feras. Feras que querem comer a mim e a você vivos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem nos dizer que Jesus passou ali 40 dias. E eu fico imaginando com que tipo de animais Jesus ele deve ter topado. Porque ele veio como um ser humano. Ele veio, louvado seja Deus, como um ser humano, com carne também. Ele veio um espírito, mas ele também era um corpo. Louvado seja Deus, ele também sentia medo, ele também sentia as coisas que nós sentimos. Por isso que ele me entende, ele te entende como ninguém. Porque ele passou por tudo. A Bíblia vem dizer que quando Jesus ele soube que Lázaro morreu, o seu amigo, ele chorou. Nós vamos ver na Bíblia dizer, e Jesus chorou. Quando ele estava prestes para ser pego, traído, a Bíblia vem dizer que ele sofreu tanto de angústia que ele suou sangue. E a Bíblia nos relata que Jesus ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, entre feras. E aqui, Deus ele quer falar ao meu e ao teu coração. Muitas das vezes é assim que você tem se sentido, porque quando Deus falou comigo, Deus falou assim, olha, fala o que você está vendo, o que você está sentindo através dessa palavra, porque Jesus ele ficou ali entre as feras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus vem dizer para mim e para você que enquanto as promessas na minha e na sua vida não se cumprir, eu e você não iremos morrer. Não adianta ter feras, não adianta ter adversário, não adianta ter deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia vem dizer que foi o próprio Espírito de Deus que impeliu, que soprou, que levou, oh aleluia, que impulsionou Jesus para ir para o deserto. E nós vamos ver que logo depois de tudo isso, Jesus ele sobreviveu às feras, ele sobreviveu ao ataque do inimigo, Jesus ele sobreviveu à fome, oh aleluia, ele sobreviveu. Ele perseverou. Ele estava no deserto, mas ele sabia que o deserto não era morada. Ele sabia que ele não ia ficar ali para sempre. Ele sabia que tinha um tempo determinado, que ele entrou, mas que ele também iria sair. Por isso, não se deixe abater pelas feras que vêm no teu caminho. A Bíblia vem dizer que com Davi não foi diferente. A Bíblia nos diz que Davi, antes de matar Golias, Davi matou urso e leão. O que é isso? São feras. Quem sabe a fera da minha vida, da sua vida é diferente. É aquela fera que você, além de estar no deserto, você está enfrentando. Louvado seja Deus, a fera da doença, a fera do desemprego, a fera do fracasso, da decepção, da angústia, não sei. Qual a fera que você tem enfrentado no seu cotidiano, no seu cenário? Mas no cenário de Jesus, as feras eram as feras do deserto, literalmente falando. Eram animais ferozes que estraçalhavam, que queriam a todo momento comida. Mas Jesus, ele tinha proteção do Deus Todo-Poderoso, do seu Pai, assim como eu e você temos. E Deus vai dizer para mim e para você que toda a fera do deserto, que tudo aquilo que vem para tentar, louvado seja Deus, te aniquilar, te destroçar, não vai prevalecer. A Bíblia vem dizer que Jesus ele não morreu no deserto, ele não morreu de fome, ele não morreu pelo pecado e ele não morreu pelas feras. E quando eu li essa palavra que diz, estava com os animais ferozes. Em algumas traduções diz, estavam com feras. Eu e você não temos noção do que Jesus ele passou. Foram 40 dias de sofrimento. Aquele povo passou 40 anos no deserto, mas eles estavam acompanhados. Eles tinham companhia. Louvado seja Deus. Jesus passou 40 dias e ele também estava acompanhado. Ele estava acompanhado do Pai. Assim como eu e você estamos acompanhados do nosso Pai. E a Bíblia vem dizer que Jesus ele não morreu. Sabe por quê? Porque tinha um propósito. Jesus veio com uma missão. E a missão de Jesus precisava ser cumprida. E nós vamos ver logo no decorrer do capítulo. Que Jesus então, depois, aleluia, de tudo isso, que Jesus ele venceu as tentações. E os anjos vieram e o serviram. E ele saiu do deserto. E a Bíblia diz, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. Aí a Bíblia vem dizer que ele dizia ao povo para que o povo se arrependesse.
E então, no versículo 16, assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, aquele que é chamado de Pedro, aquele que todos dizem que negou a Jesus. A Bíblia vem dizer que depois que Jesus ele sai do deserto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai chamar outros. E comigo e com você não vai ser diferente. Depois que você sair desse deserto, você vai ter a oportunidade de chamar outras pessoas. Para quê? Para caminhar com você nesta caminhada de fé, nesse testemunho cristão. A Bíblia nos diz que Jesus ele saiu e chamou, mas não chamou apenas Simão. Ele chamou, louvado seja Deus, a Bíblia diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chamou André, chamou Simão, chamou também João e Tiago, que era filho de Zebedeu. E a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele chamou. E só chama alguém, só pode dar um testemunho quem venceu. E Deus vai dizer para mim e para você que as feras do deserto, desse deserto que você está enfrentando, aquilo que parece que quer fazer com que você não vença, Ele vai te dar forças. As feras não matou, aleluia, Jesus naquele deserto, mas Ele sobreviveu. Eu não sei quais são as feras que têm tentado te atacar, que tem tentado fazer de você presa fácil. Mas Deus veio dizer que você não é uma presa fácil. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que embora ele estivesse no deserto, embora ele estivesse aparentemente, louvado seja o nome, com seu físico abalado, ele tinha a proteção do Deus Todo-Poderoso. E Deus vem dizer, embora você esteja se sentindo cansado, embora você esteja se sentindo muitas das vezes fadigado, sou eu que te sustento. Deus, ele sustentou Jesus durante todos aqueles dias no deserto. E a Bíblia vem dizer que não foi só apenas o inimigo que apareceu lá, mas as feras do campo também estavam lá, porque era o território deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes é assim. Quem sabe Deus te colocou em um determinado local onde tem feras. E você está entendendo o que o Espírito Santo está querendo dizer contigo? Muitas das vezes Deus te colocou em determinados locais onde tem feras que acham que vão te comer vivo, onde tem feras que acham que você vai ser presa fácil. Mas Deus veio dizer para você e para mim que assim como ele cuidou de Jesus, porque Jesus é o filho amado dele, nós também somos filho amado do Senhor. Ele vem dizer que não te deixa sozinho no deserto. Por isso do louvor, não morrerei enquanto as promessas não se cumprir. Jesus, ele veio, aleluia, ensinar o caminho, e ele precisava ensinar os discípulos. E a Bíblia vem dizer que logo depois que tudo isso aconteceu, ele saiu do deserto e ele chamou Simão, que é o discípulo Pedro. Ele chamou, louvado seja Deus, João. Chamou André também, que é irmão de Pedro. E chamou Tiago. E a Bíblia vem nos dizer que Jesus, ele venceu. E quando eu e você vencemos, nós vamos poder ver pessoas e dizer, olha, eu venci. E eu tenho algo de Deus para falar para você. A Bíblia vem dizer que Jesus, ele chamou, e diz assim, versículo 19: indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. Logo chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. E essa palavra também muito me chamou a atenção, porque a Bíblia vem nos dizer que eles não estavam, aleluia, sem fazer nada. Eles não eram pessoas desocupadas. E eles não eram pessoas assim que não tivessem, louvado seja Deus, nada. A Bíblia vem nos dizer que eles deixaram o seu pai e os empregados no barco. E nós vamos entender que eles renunciaram o quê? A mordomia, o comodismo. A Bíblia nos diz que aqueles homens tinham empregados. Logo nós vamos entender que eram empresários da pesca, porque a Bíblia vem dizer que eles tinham, aleluia, deixado os seus empregados para seguir Jesus. E Deus vem dizer para mim e para você que não importa o que nós venhamos a ter ou o que deixamos de ter, o que Ele quer é um coração que o siga verdadeiramente em espírito e em verdade. A Bíblia nos diz
eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E nós vamos ver que quando Jesus ele entrava em determinados locais, em cidades, a Bíblia nos diz que o povo ficava, aleluia, abismado, o povo ficava maravilhado, tamanha eram as palavras que Jesus falava. E neste dia aqui não foi diferente, porque a Bíblia vem dizer que era um dia de sábado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem relatar: todos ficavam maravilhados com o ensino. E consequentemente aquele local estava lotado porque o dia de sábado, aleluia, era santificado naquela época, como todos os dias hoje. A Bíblia nos diz que o sábado naquele tempo foi tirado para adoração, para ouvir a palavra. Louvado seja Cristo. E a Bíblia vem nos dizer que a sinagoga estava cheia, porque era sábado. E algo aconteceu ali naquele contexto, naquele cenário, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz assim: justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, versículo 24: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? A Bíblia nos diz que o homem estava possesso de quê? De demônio, de espíritos malignos, de coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que um homem estava possesso. E nos tempos de hoje não tem sido diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que aquele homem perguntou, aleluia, os espíritos que estavam naquele homem, na verdade. Eu não sei se você já viu alguma situação onde você olhou para uma pessoa e pensou, mas não está em seu estado normal. Não é aquela pessoa que parece ser. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vem relatar, aqui tem escrito, louvado seja Deus, justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, louvado seja Deus, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Israel. A Bíblia nos diz que aleluia, espírito maligno que estava na vida daquele homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, disse: o que queres conosco? E todas as vezes que alguém de Deus chega em determinado local, os espíritos malignos querem se manifestar, querem dizer: o que queres tu conosco? Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus de Nazaré. A Bíblia nos diz que o espírito maligno reconheceu na hora que ele é o Cristo. Por quê? Porque já esteve lá na glória. Da mesma forma que, aleluia, quem não serve a Deus, o espírito das trevas vai reconhecer a luz que resplandece na minha vida e na sua vida. É por isso que tem gente que não se agrada de mim e de ti, porque vê o brilho de Deus, porque sabe que o Espírito Santo de Deus é comigo e é contigo. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe que você resplandece a face daquele que era, que é e que há de vir. E a Bíblia vem dizer que ele diz então: querem nos destruir. E Deus vem dizer que foi para isso que ele veio, para destruir as obras do adversário. Foi por isso que o adversário, louvado seja Deus, foi tentar ele no deserto. Foi por isso, louvado seja o nome de Cristo, que ele ficou tentando fazer com que Jesus o adorasse. Mas a Bíblia vem dizer que Jesus diz: somente ao Deus Todo-Poderoso adorarei e prestarei culto. Tudo que o inimigo quer é que você e eu venhamos a nos prostrar diante das situações de quê? Quando você está no deserto, quando você está em um local, louvado seja Deus, que Deus ele te coloca, e muitas das vezes você está entre feras, entre gente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mal amada, entre gente invejosa, entre gente, louvado seja Cristo, que só quer o mal, que quer Deus para si e o adversário para o outro. Louvado seja Cristo. Mas Deus vem dizer para mim e para você que até, aleluia, os espíritos malignos têm que reconhecer quem ele é. E Deus vem dizer que vão ter que reconhecer quem Deus ele é na sua vida, na sua história. A Bíblia nos diz que os discípulos disseram: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir?
E o Deus que está em mim, o Deus que está em você, destrói todo o mal, destrói toda a aparência do mal. A Bíblia nos diz que o espírito maligno gritou. Louvado seja Deus. Disse: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes nos destruir? E é isso mesmo. É Deus quem destrói todo espírito maligno que tentar, louvado seja Deus, entrar aonde não deve. A Bíblia nos diz que aquele espírito estava no corpo de um homem, estava dentro de onde? Da sinagoga, local onde se dizia louvado seja Deus, o templo. E muitas das vezes é assim. Tem locais que tem se dito templo, mas que tem carregado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, espíritos malignos. Tem dado brecha para Satanás, tem deixado que Satanás use para tentar fazer o mal. Mas a Bíblia diz que os demônios teve que dizer: o que queres tu conosco, Jesus de Nazaré? Louvado seja Deus, viestes nos destruir, Filho do Deus Altíssimo, Santo de Israel. E Deus, ele vem dizer: se até os demônios têm que reconhecer quem ele é, imagine as feras do deserto. Oh, aleluia, louvado e adorado seja o nome de Cristo. Da mesma forma como os demônios tiveram que dizer quem Jesus é, as feras também teve que reconhecer, porque eu creio que naquele momento as feras não puderam fazer nada com ele. Oh, aleluia, porque ele é o Filho de Deus Altíssimo, da mesma forma que eu e você também somos. E as feras não vai poder fazer nada comigo e contigo. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Jesus então disse, olha o que Jesus disse, cale-se, saia dele. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. E aqui eu já quero profetizar que todo mal bata em retirada, saia gritando, saia fulminado, saia queimado pelo poder que desce do trono da glória de Deus, pelo sangue de Jesus, que é o único sangue que tem poder é o sangue de Cristo, para desfazer, para apagar e cantar toda aparência do mal. A Bíblia vem dizer que o inimigo, louvado seja Deus, ele disse: o que queres tu conosco? Vieste tu nos destruir? E Jesus vem dizer para mim e para você: fica tranquilo, porque quem destrói o mal sou eu, quem dá a resposta sou eu. Louvado e adorado seja o nome de Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus, ele passou por deserto, louvado seja Deus, passou por Satanás, passou pelas feras e passou, louvado seja Deus, pelos demônios, pelos principados, desceu nas baixas profundezas, por amor de mim e de você. E Deus veio dizer o que para mim e para você com esta palavra? Oh, louvado e adorado é o nome de Cristo Jesus. Você pode até estar passando no deserto. Nesse deserto pode até ter fera, mas Deus vai dizer que as feras não vão te matar. Você pode até, louvado seja Deus, estar em locais onde, louvado seja Deus, tem espíritos imundos querendo rebelar, mas aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. E a Bíblia vem dizer que Jesus disse: cale-se. E aqui eu quero declarar uma ordem em nome do Senhor Jesus, que todo espírito maligno que estiver alojado, toda sombra, tudo aquilo que veio para tentar, aleluia, te matar, te paralisar, te enfraquecer, louvado seja Deus, te destroçar, seja repreendido pelo poder do sangue de Cristo, porque há poder no sangue de Jesus. E é Ele que nos livra de todo mal. A Bíblia diz que Jesus deu uma ordem. E o que Deus ele veio fazer hoje foi dar uma ordem. Louvado seja Deus ao meu e ao teu respeito. Para que todo espírito imundo que está tentando rebelar, louvado seja Deus, entrar. Cale-se, saia gritando, bata em retirada em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que saiu gritando. A Bíblia nos diz
que o espírito maligno saiu gritando. E se você crer, se você tomar posse dessa palavra, tudo aquilo que tem tentado, louvado seja Deus, porque muitas das vezes você fica sem força, você fica sem ânimo e você não sabe por que é. Mas Deus veio dizer que aquilo que estava alojado, aquilo que estava dentro, aquilo que estava querendo, aleluia, cirandar, bata em retirada agora, é uma ordem em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que o espírito imundo disse: viestes para nos destruir. E Deus veio dizer: louvado seja Deus, cale-se. Louvado seja Deus, o adversário não tem o poder de dar a última palavra na minha vida e na sua. E Deus veio dizer, aleluia, que Ele é quem manda se calar. E tem gente que está brincando, oh, aleluia. Louvado seja Deus. Cale-se, espírito imundo. E a Bíblia vem dizer: sei quem tu és, o Santo de Deus. Até o diabo sabe quem Jesus é. Sabe que Ele é o Santo de Deus. E que Ele veio para destruir as obras, as hostes espirituais da maldade. Por isso Deus vai dizer para você: deleita-te no Senhor. Descansa nele, confia nele, porque Ele é o teu Deus. Ele passou pelo deserto, por feras, pelo adversário e pelos, aleluia, espíritos malignos. E a Bíblia vem dizer que até o que é das trevas tem que reconhecer o poder de Cristo. E aqui eu quero profetizar que este poder resplandeça sobre a tua vida e que todo mal seja ofuscado pelo brilho que desce do trono da glória, que reveste a mim e a você. Tome posse dessa palavra declarando que todo mal já se calou, porque Jesus, Ele chegou. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na sinagoga, o mal, ele teve que se calar. O mal não prevaleceu. E Deus vem dizer para mim e para você, porque até o mal tem que reconhecer que Ele é o Santo, o Filho de Deus, e que Ele veio para destruir o mal. Que Deus te abençoe. Louvado e adorado é o nome de Cristo. Vamos orar? Obrigada, meu Deus, por esta palavra abençoada, por esta refeição fina, meu Pai, aleluia, que alegra, meu Pai, que acalma o nosso coração. Queremos te agradecer, meu Pai, porque louvado seja o teu nome, Senhor. Embora nós venhamos a estar no deserto, muitas das vezes reberados por feras, reberados por cobras, reberados, meu Pai, por coisas, Senhor, aleluia, que não te louvam. Nós sabemos que o Senhor é na nossa vida e que nada, Senhor, aleluia, vai nos aniquilar, que nada, Senhor, vai nos tirar de cena. A Bíblia nos diz que Satanás queria tirar Jesus de cena porque Jesus iria chamar os discípulos, Jesus iria ensinar, aleluia, o caminho. E através da vida dos discípulos, a Bíblia vem nos dizer que outras vidas também seriam resgatadas. O adversário muitas das vezes ele quer nos tirar de cena, mas nós declaramos que quem vai sair de cena é Ele, porque a tua palavra vem dizer que o Senhor disse: cale-se. Louvado seja Deus, e nós queremos declarar: cale-se todo espírito imundo que tem tentado reberar, que tem tentado entrar, que tem tentado cirandar. Nós declaramos: cale-se pelo poder do sangue, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Oh Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai. Queremos te louvar porque, meu Pai, estejamos nós onde nós viemos a estar, o mal, ele não vai ficar, meu Pai. Onde nós chegarmos, porque a tua presença vem dizer que quando o Senhor chegou, o mal teve que se calar e saiu gritando. Por isso eu declaro que todo mal saia gritando agora, meu Pai, em nome de Cristo, nesta casa, Senhor, neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Seja, meu Pai, mal de pensamento, seja mal de enfermidade, seja lá qual tipo de mal for, Senhor, eu estou repreendendo pelo poder do nome santo do Senhor Jesus. Nós oramos, te agradecemos, bendizemos e louvamos, porque sabemos que a glória é tua, o poder é teu, e é o Senhor, aleluia, quem destrói o mal. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.